TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Homem é preso com 27 quilos de cocaína. O veículo Montana, com placa de Belo Horizonte, ficou por 3 dias no Paraguai para a construção das placas instaladas para esconder a droga. Polícia desmantela quadrilha que praticava furtos na zona rural. O intermediário já encomendava essas peças para o autor. E o governador Romeu Zema participa de entrega de viaturas para as polícias. E esse posto avançado que nós vamos estar disponibilizando aqui para a cidade hoje. O Jornal Sintonia começa agora e você pode ver essa edição também online. É só acessar o nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. Aberta hoje a Semana Nacional do Meio Ambiente. O objetivo é envolver a população em atividades que combatem as agressões à natureza. Animais empalhados que foram vítimas de atropelamentos em rodovias, caça ou fugindo de queimadas. Tamanduá, raposa, cutia, sucuri, várias espécies ameaçadas pela ação do homem. Esta pele de onça, por exemplo, foi apreendida pela Polícia Ambiental na casa de um caçador. Ele foi preso em flagrante, foi autuado, foi lavrada a multa para ele e realmente a posse desse material também configura crime previsto na Lei 9.605. Durante a exposição, alunos da Casa do Pequeno Jardineiro distribuíram panfletos com dicas de preservação e sementes de árvore. A gente trouxemos espécies de flamboia mirim, que são árvores de porte pequeno, possa ser plantado nas calçadas, para estar arborizando a cidade. O operador de máquinas Hélio Inácio de Souza gostou da iniciativa, principalmente para alertar as novas gerações. Isso aí é interessante para a população porque a geração de hoje não conhece, né? A geração mais jovem não conhece e a gente já viveu bastante, a gente sabe o que é importante para a natureza. Por exemplo, eu não tenho coragem de tirar um bichinho dessa natureza para levar para casa. Para quê? Prejudicar a natureza e o meio ambiente? Não tem como, né? Outra preocupação, as consequências das queimadas nesta época de estiagem. Nós estamos em um período crítico, a partir de junho agora, aumenta demais o número de queimadas, os animais saem do seu habitat natural e acabam sendo atropelados, que é o caso de alguns animais aqui também do estande. Um levantamento realizado pelo Sebrae mostrou que, mesmo apesar de terem menor taxa de inadimplência, mulheres têm mais dificuldades para adquirir empréstimos. Construir uma clínica de estética e odontologia bem-sucedida e com uma estrutura de ponta foi uma tarefa difícil para a Maria de Lourdes. Antes do negócio dar certo, foram vários prejuízos. A clínica iniciou numa sala pequenininha, onde tudo era alugado. A partir do momento que eu comecei a ganhar um dinheiro, ter um retorno financeiro nessa sala, nessa microsala, no 9º andar eu passei para um 7º andar, em que eu pedi um tempo de carência e aí sim eu consegui reformar, fazer uma ampliação. A partir de lá eu já consegui fazer uma 3ª ampliação, que foram para 2 andares. Desfiz uma sociedade que eu tinha com um homem, o qual me deu um prejuízo financeiro muito grande. E a partir desse momento eu tive que começar a procurar ou sociedade ou empréstimos financeiros. Aí que está o ponto, que é quando a gente percebe que a dificuldade financeira ela é muito maior para a mulher do que para o homem, porque foram muitas portas fechadas para mim e às vezes as pessoas não acreditavam na minha capacidade também. Para alcançar sucesso e obter bons resultados com empresas, o caminho acaba se tornando mais difícil para as mulheres. Esta analista do Sebrae explica que são ofertadas menos opções de crédito para mulheres,
mesmo tendo um número de inadimplência menor do que o dos homens. Hoje, se a gente for olhar em todas as formas jurídicas, em todos os regimes tributários, o número de homens e mulheres à frente de negócios é quase que igual. Então, se a gente for fazer uma comparação, os empréstimos, os financiamentos concedidos deveriam também trazer essa mesma realidade, né? Afinal, todos têm as mesmas necessidades, basicamente em relação a crédito. Um levantamento realizado pelo Sebrae afirmou que os homens empresários pagam uma taxa de juros em torno de 31,1% ao ano, enquanto as mulheres pagam 34,6%. Levando em consideração a taxa de inadimplência, os homens lideram o ranking com 4,2%. Já as mulheres ficam atrás com apenas 3,7%. A analista afirma que a situação se agrava por uma questão cultural. A mulher é conhecida como aquela que era mantida pelo marido. Então, assim, eu como instituição financeira vou ofertar crédito para a mulher, mas eu acho que quem me paga é o marido. Então, são situações que culturalmente ainda podem estar por trás dessa análise, né? Então, isso leva a ser ofertado menos crédito, e se eu ofereço menos crédito para as mulheres, eu acabo ofertando juros maiores também, porque tem essa incerteza. O fato de eu cobrar mais juros de alguma pessoa que busca crédito é porque o nível de incerteza e de risco quanto a receber aquele valor de volta é mais alto. Apesar da diferenciação entre homens e mulheres na hora de realizar a contratação de empréstimos, o Sebrae afirma que no Brasil quase metade dos microempreendedores individuais são do gênero feminino. E apesar de terem uma escolaridade maior do que a dos homens, as mulheres ainda têm uma renda 22% menor, mesmo na condição de empresárias. O assunto foi tema na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública presidida pela deputada Ana Paula Siqueira, da Rede. A audiência gerou alguns requerimentos. Alguns desses requerimentos são diretamente direcionados à Secretaria de Estado, à SEDESI, para que, primeiro, nos informe os programas que estão disponíveis, como essas mulheres acessam esses programas, como será a formação, a capacitação para que elas tenham condições de alçar seus voos. Nós estaremos também em diálogo com o Sebrae para pensar também alternativas que eles possam absorver essas mulheres para orientações, para estímulo ao empreendedorismo, mas principalmente a nossa preocupação aqui é formatação de política pública, né? Então é trabalhar com o governo essas perspectivas que virão para que dentro das propostas de ação do governo tenha um espaço reservado e pensado na especificidade feminina, especialmente na questão da empregabilidade. A Associação de Imprensa Araxaense AI entregou no final de semana o prêmio que leva o nome de um dos fundadores da entidade, Túlio Maneira. Uma homenagem aos profissionais da imprensa que se destacaram nos segmentos no ano passado. A cerimônia reuniu jornalistas, membros da diretoria da associação e familiares dos prestigiados com o prêmio Túlio Maneira. A AIA, através desse prêmio, ela quer reconhecer o trabalho importante que cada comunicador, cada jornalista desenvolve na sua mídia, no seu veículo de comunicação. A gente engloba o impresso e o online, a TV e o rádio, que são pessoas que trabalham diariamente levando a notícia à casa das pessoas, levando informação, levando prestação de serviço para a comunidade. Domingos Antunes foi o escolhido da categoria impresso. Me sinto gratificado porque ao longo de 50 anos nem eu consigo mais imaginar o quanto a gente trabalhou dentro da área, né? E ver a Associação de Imprensa de Araxá assim fortalecida, renovada, é muito gratificante. No jornalismo em televisão, o premiado foi o Wallace Coelho. Esse exato ano de 2019 eu completo 10 anos no mercado, então de estagiário a jornalista. Foi uma caminhada aí, passando por internet, por assessoria, por televisão e inclusive aqui na TV Sintonia. Então é um dia de muita honra para mim poder receber essa premiação. E Robson Magela recebeu reconhecimento pela atuação no rádio. O bacana de tudo é que é uma homenagem ao nosso querido, saudoso Túlio Maneira. Eu sempre ouvi ele no rádio e nunca pensei em trabalhar em rádio. Hoje eu estou no rádio, ganhando esse destaque, recebendo homenagem do nosso querido Túlio Maneira. Eu recebo com muita alegria, que é um cara que eu gostava muito, admirava muito. Daqui a pouco, a inclusão social dentro das escolas de crianças com autismo. E ainda hoje, a operação da Polícia Civil que desmantelou quadrilha de furtos na zona rural. Vamos já.
Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Futebol, você vai ver agora os resultados da terceira rodada do Campeonato Ruralão, que movimentou vários campos da cidade e da zona rural no final de semana. A competição começa a delinear equipes mais fortes que disputam as fases decisivas. Aqui no campo do Santa Terezinha, a torcida compareceu em massa para prestigiar duas partidas. Capela versus Santa Terezinha e Vingadores contra Curva do Rio, com direito à comemoração de gols. Nesta rodada foram 6 jogos, com folga para outras equipes, e das 20 inscritas, 16 se classificam para a próxima fase. O torneio também reúne veteranos no meio dos mais novos. O volante Nivaldo Capa tem 43 anos, joga hoje no time do Capela e já disputou 6 edições do Ruralão. Tá com força de jogar, tá jogando, joelho estourado ainda, galera não deixa, todo ano a gente fala, né, ó, agora parei mesmo, não vou mais. Aí eles vão, incentiva. A idade também, por enquanto, ainda não fez o meia do Santa Vitória, Flávio Fonseca, desistir do futebol. Estou com 40 anos hoje, mas a paixão pelo futebol me motiva a isso, né? Gosto demais e sempre participando aí. Eu tentando ajudar o pessoal de Santa Vitória e, no mais, tentando jogar a bola ainda. Agora veja como ficou o resultado dos jogos dessa rodada. Campos 3, Rancho Fundo 1, Máfia 3, Estrela Azul 2, Curva de Rio 2, Vingadores 2, Capela 3, Santa Vitória 0, Estiva 4, Aliança 3, Amigos 4, Gondins 1, Juventude Explosiva 2, Boca Júnior 0 e Dona Adélia 5, São Pedro 0. O final de semana também foi dedicado à música instrumental na cidade. O terceiro festival do gênero foi realizado no palco de arena do Teatro Municipal. O festival reuniu desta vez 7 bandas de Araxá, Uberlândia, Belo Horizonte e Uberaba. Jazz, blues, MPB, clássica, uma mistura de ritmos com a linguagem instrumental que atraiu fãs como o empresário Leandro Araújo. Resgatar essa música instrumental ainda de boa qualidade é um grande prazer e uma honra para nós, para Araxá, dos habitantes de Araxá, ter um festival como esse aqui. As apresentações fazem parte do movimento para dar mais espaço ao estilo e formar novos públicos, no encontro também de gerações. Um festival que está aí na terceira edição, né? E a cada ano vem crescendo o movimento, que é o mais importante. A gente tem cada ano formado mais plateia também, o público tem aderido e isso é muito bacana, né? Tem promovido assim, encontros de... Só esse festival de 2 dias vai ser um encontro de 70 músicos, né? Muita coisa. O músico Pedro Amuí é um dos incentivadores do festival e que revela também novos talentos musicais. É uma oportunidade para nós músicos também apresentarmos, né, uma música diferente, né, e o espaço aqui é lindo, maravilhoso, né. Escolas da cidade são preparadas para receber alunos com autismo. Pais e educadores participam de palestras de especialistas desenvolvidas por um grupo que tem também voluntários. Professores e diretores de escolas da cidade estão sendo capacitados para a inclusão de autistas na rede de ensino, principalmente com as alterações no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais.
É que houve um aumento muito grande na incidência de crianças com autismo. Hoje, se eu não me engano, é 1 em cada 59. E aí perguntou, nossa, mas o que aconteceu para ter esse aumento de incidência? A grande maioria é por essa mudança no DSM-5. Foi englobado dentro do transtorno do espectro autista vários sintomas. E aí, como o Lucelmo mesmo falou na palestra, esses sintomas vão de um caso bem leve, de uma criança que às vezes só parece ser mais tímida, com algumas dificuldades, até um caso de uma criança mais grave, que bate várias vezes a cabeça na parede. As atividades estão sendo realizadas pela equipe Lumina, que envolve profissionais de vários setores para acompanhar nas escolas cada aluno com transtorno. Nós trabalhamos avaliando as crianças de forma individual, faz a avaliação, monta o plano de tratamento individualizado e faz o tratamento intensivo. Uma lei instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, assegurando acesso na rede de ensino regular, tanto na educação básica como na profissionalizante, e, se necessário, com acompanhante especializado. A legislação estabelece multas e outras sanções aos gestores que negarem a matrícula a estudantes com deficiência. A escola ela precisa acompanhar, né, esse novo público, né, esse novo tipo de aluno que nós estamos recebendo. Então, isso é de suma importância, o profissional estar atento a como trabalhar com esse aluno, como receber dentro das unidades escolares. Ana Cláudia Alves tem filhos autistas e acompanha de perto o processo da inclusão educacional na cidade. Os educadores estão sendo também formados, né? E assim, fazendo com que nós possamos ter um melhor ganho com as crianças. Porque se a família faz a parte dela, se os núcleos educacionais também, com formação, fazem a parte dele, as crianças só tendem a desenvolver cada vez mais. Isso sim, nós vamos chegar no futuro muito breve a dizer que Araxá é uma cidade que trabalha com a inclusão. Veja agora como fica o tempo amanhã. O tempo nesta terça-feira é de sol com formação de nuvens e períodos nublados. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 13 graus. Em instantes, homem é preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas internacional. E governador Romeu Zema entrega viaturas para reequipar polícias. Daqui a pouco. Toda quarta-feira vamos desmistificar as crendices mais conhecidas. A dúvida do povo, participação de especialistas e muita informação em um programa que vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos descobrir juntos? Espero vocês todas as quartas, após o JS meio-dia e à noite, logo depois do Jornal Sintonia. O governador Romeu Zema entregou viaturas em Araxá hoje à tarde. Os veículos vão atender a toda a região. O evento aconteceu no Teatro Municipal. Na chegada, o governador foi recebido por alunos da rede pública de ensino, autoridades, agentes públicos e comunitários. Em seguida, em entrevista coletiva, afirmou o compromisso do Estado com a segurança pública e mencionou a entrega dos novos equipamentos para a utilização da Polícia Militar. Está agradecendo as emendas dos deputados estaduais e federais que têm nos proporcionado melhorarmos a segurança pública, como as viaturas e esse posto avançado que nós vamos estar disponibilizando aqui para a cidade hoje. Serão usados para reforçar o policiamento em todo o estado, totalizando 625 novas viaturas para 494 cidades mineiras. O valor total do convênio é de 40,9 milhões de reais. Araxá recebe a implementação de uma base de segurança comunitária, constituído por 2 viaturas, uma van equipada com câmeras de vídeo monitoramento, rádios digitais, que irá atuar em locais de visibilidade com maior incidência criminal e grande circulação de pessoas. É um novo serviço do portfólio da Polícia Militar, já vinha sendo implantado nas cidades de maior porte, como Uberaba, Uberlândia, agora implantado em Araxá. Outra viatura foi destinada à Polícia Militar do Meio Ambiente para fiscalização e patrulhamento rural.
não se ater apenas à fiscalização ambiental, mas dentro dessa nova dinâmica de trabalho, fazer esse trabalho também preventivo e repressivo na área rural. E a Polícia Rodoviária também recebeu o veículo que irá atender a malha viária regional. Dá mais de 2.000 quilômetros que interliga 30 municípios. Segundo o Tenente Giovanni, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, os resultados obtidos por Minas Gerais nos primeiros meses deste ano apontam a queda nos índices de criminalidade. Dessa forma, a gente cumpre o nosso objetivo, que é melhorar a sensação de segurança e a qualidade de vida de todo cidadão mineiro. No encontro, assuntos relevantes como política, educação e saúde também foram pautados. Em seu breve pronunciamento, o governador Romeu Zema falou sobre a reforma da Previdência, se colocando favorável. Além disso, mencionou uma destinação de verbas do governo do estado no valor de R$ 450 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá. A entidade deverá receber cerca de R$ 800 mil, provindos de verbas públicas. A Polícia Civil deflagrou a Operação Respingo, que descobriu o esquema de furto de motores elétricos utilizados em pivôs de irrigação em lavouras de Araxá e região. As investigações duraram 8 meses e 6 propriedades rurais foram alvo. Os equipamentos eram furtados por encomenda por produtores acusados de receptação. Eles agiam em conluio, né? Geralmente o intermediário já encomendava essas peças para o autor, e esse autor, como tinha conhecimento da zona rural, trabalhava com isso, né? Muitas vezes praticava o furto contra seus patrões. Identificamos, salvo engano, 2 situações que as vítimas eram ex-patrões dele. Então ele praticava os furtos geralmente no período noturno, repassava para esse intermediador, que também já tinha conhecimento das pessoas que interessavam nessa aquisição, né? 50 motores elétricos utilizados em sistemas de irrigação foram encontrados pela Polícia Civil em funcionamento nas lavouras. Os ladrões já tinham conhecimento de como desmontar os aparelhos, porque já haviam trabalhado em empresas do setor. São dezenas e dezenas de ocorrências aqui na região de Araxá, Santa Juliana, Perdizes, Pedrinópolis, de produtores rurais que tiveram a subtração desses motores, desses pivôs de irrigação. 10 pessoas foram presas até agora, 2 que furtavam os motores e 8 agricultores que vão responder o processo em liberdade. Vários deles foram presos, né, confessaram essa receptação, devolveram esses motores, agora, né, vão responder pelo crime de receptação e associação criminosa. Outros envolvidos estão sendo investigados. Pessoas que adquiriram esse tipo de motor desses investigados nossos aí, é bom que já procure a delegacia e tente resolver isso de uma forma mais tranquila, para evitar futuras prisões também. Mais uma notícia do meio policial: um homem de 28 anos foi preso com 27 quilos de cocaína, a maior quantidade de apreensões deste ano. A operação aconteceu aqui em Araxá. A repórter Janaína Silva acompanhou a ação da polícia. O transporte foi planejado com precisão. O veículo Montana, com placa de Belo Horizonte, ficou por 3 dias no Paraguai para a construção das placas instaladas para esconder a droga. A Polícia Militar informou que foi a maior apreensão de cocaína deste ano na cidade. Mas outro homem, envolvido no esquema, foi preso antes, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Desconfiaram desses indivíduos lá em Uberlândia. Tinham 2 no veículo. Um deles estava com mandado de prisão em aberto e foi preso lá. Liberaram esse outro porque o carro estava com documentação em dia e o indivíduo também não tinha mandato, não tinha passagem, acho que só por briga. Aí quando eles chegaram, ele veio para cá, eles ficaram sabendo que ele vinha para cá. A polícia de Uberlândia avisou o nosso setor de inteligência e a gente efetuou a abordagem desse rapaz num hotel aqui da cidade. Foram 27 tabletes, aproximadamente 1 quilo cada um. Em 2 deles havia crack e nos outros cocaína. A identificação foi feita de acordo com a cor da embalagem. As 5 com plástico azul destacam a pureza do entorpecente que estava ali, chamado de escama de peixe. Os pacotes em vermelho e preto estavam prontos para a comercialização,
já com as misturas. Segundo o homem que foi preso em Araxá, ele tem 28 anos e é natural de Betim. A droga foi adquirida no Paraguai e ele comprou ela no valor de R$600 mil. O veículo apreendido, o homem e toda a droga foi encaminhada para a Polícia Federal em Uberaba. No vídeo, trecho do trabalho feito com mecânicos para a ruptura das placas na carroceria da caminhonete e a localização dos tabletes. Foram aproximadamente 3 horas de trabalho até acharem todo o material. A investigação dessa quadrilha continua por acreditarem que mais pessoas fazem parte do esquema. O homem preso em Araxá autorizou o sargento Hugo olhar as mensagens no aparelho celular dele. E ele teve em várias cidades ali da fronteira, Brasil-Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã. Aí a gente levantou mais suspeitas ainda desse indivíduo. E ele mentindo que tinha parente aqui, mas não sabia onde morava. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br e no JS Meio-Dia desta terça-feira com Paloma Gabriela. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite, obrigado pela audiência e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.